Olá, meu nome é João Nilo. Hoje eu vou falar sobre a anemia perniciosa. Hoje eu represento o grupo formado pelo Gerardo Altran Cavalcante Araújo, pela Giovana Duarte Mendes, pelo Guilherme Andreasa Machado, por mim, João Nilo de Carvalho Sobreira e Patrick Gabriel de Mello Albuquerque. Inicialmente eu queria conversar um pouco sobre o que é a anemia perniciosa, que anemia, né, que é aquela condição onde a contagem de hemoglobina vai estar baixa, ali abaixo de 11, abaixo de 10. É uma anemia anemia perniciosa vai ser uma condição que vai ser resultante da deficiência de vitamina B12, que vai ser causada por uma gastrite atrófica metaplástica autoimune, que vai cursar com a perda do fator intrínseco. É muito importante não confundir o conceito de anemia perniciosa com o conceito de anemia megaloblástica. Na anemia megaloblástica, você vai ter um aumento ali do volume dos eritrócitos, que pode ser causado por uma deficiência de vitamina B12, então uma deficiência lá de folato também pode causar anemia megaloblástica. E na anemia perniciosa, diferentemente da anemia megaloblástica, você vai ter uma deficiência de B12 que vai ser causada especificamente pela gastrite atrófica metaplástica autoimune, ou seja, é uma condição autoimune que vai ser a responsável pelo paciente que possui uma anemia perniciosa ter uma deficiência de vitamina B12. Então é muito importante você saber dessa diferença, porque os pacientes que possuem anemia perniciosa, que vai acabar causando uma deficiência de vitamina B12, você pode ter uma anemia megaloblástica, porque o paciente vai ter uma deficiência de vitamina B12, e isso é um dos fatores que pode causar essa deficiência de vitamina B12. Então, a anemia perniciosa é mais específica. Na anemia megaloblástica, na anemia por falta de vitamina B12, pode ser múltiplos fatores. Na anemia megaloblástica, é uma forma geral, você pode ter uma deficiência de folato, ou então uma deficiência de vitamina B12. E a causa da falta de vitamina B12 pode ser uma má absorção, às vezes também na dieta, a pessoa ingere pouca cobalamina, né, que é a vitamina B12, também pode causar um aumento do volume, caracterizando uma anemia megaloblástica. E essa anemia, além disso, falando um pouco agora de anemia perniciosa, é uma anemia que está muito associada ao aumento do risco de câncer no trato gastrointestinal e também é uma condição muito associada a outras doenças autoimunes, como é o caso do hipotireoidismo de Hashimoto. Agora falando um pouco da vitamina B12, da cobalamina, é uma vitamina que está presente em alimentos de origem animal, ou seja, em legumes, verduras e frutas e outros alimentos de origem não animal. Não vai conter essa vitamina B12, por isso é bom ficar atento para pessoas que possuem uma dieta restrita de alimentos de origem animal, como é o caso dos vegetarianos e os veganos. Falando um pouco das necessidades da cobalamina, essa vitamina você perde diariamente de 1 a 3 microgramas por dia e você necessita da mesma quantidade que você perde, né? E você possui uma reserva dessa vitamina de 2 a 3 miligramas, que isso é o suficiente para sustentar aí o paciente de 3 a 4 anos. Agora falando um pouco da absorção, que é muito importante entender o mecanismo de absorção para entender a fisiopatologia da anemia perniciosa, pois na absorção da cobalamina, ela vai ser feita por dois mecanismos, onde pode ser um mecanismo passivo ali por difusão ali pela mucosa do intestino delgado, principalmente. É um mecanismo rápido, mas ele é muito ineficiente, pois pouca vitamina vai ser absorvida. E agora o principal mecanismo de absorção da cobalamina vai ser esse mecanismo ativo, né? Que vai ser mediado pelo fator intrínseco, que é secretado lá pelas células gástricas, né? Então, é um mecanismo muito mais eficiente, que vai ser ele o principal responsável pela absorção da vitamina B12 ou cobalamina. Agora falando um pouco da fisiopatologia da anemia perniciosa, é uma anemia que você vai ter uma atrofia
das células parietais gástricas, que essas células parietais vão ser responsáveis tanto por secretar o ácido clorídrico quanto o fator intrínseco. Por isso, quando você tem uma atrofia dessas células, você pode ter uma deficiência lá de secreção do ácido clorídrico, né? Isso pode causar simultaneamente a anemia perniciosa, uma anemia ferropênica, né? Por deficiência de ferro, pois o suco gástrico é essencial ali no mecanismo de absorção do ferro. E também você vai ter uma deficiência de fator intrínseco, né? Já que essas células também são responsáveis por secretar o fator intrínseco. E essa atrofia é causada por uma condição autoimune, né? Que ali autoanticorpos, mediados também ali pelos linfócitos, principalmente os TCD4, vão lá atacar essas células parietais, e isso vai acabar cursando por uma perda da produção do fator intrínseco. E aí o paciente, né, a pessoa que tiver essa condição, vai ter uma deficiência de cobalamina, que é uma vitamina que é essencial para a maturação celular das linhagens celulares que são produzidas na medula óssea. Então, agora, explicando o que eu falei, quando você tem uma atrofia das células aqui da mucosa, aqui localizadas aqui, por exemplo, na grande curvatura do estômago, né? Aqui o estômago, a anatomia do estômago, a pequena curvatura, a grande curvatura, fundo, corpo e antro gástrico do estômago. Aí você vai ter uma atrofia aqui das células parietais, e isso vai causar uma falta de fator intrínseco, né, já que a funcionalidade dessas células vai estar prejudicada, não vai haver a secreção suficiente de fator intrínseco, e isso vai impedir que o fator intrínseco aqui no duodeno, pelo pH básico do duodeno, numa condição fisiológica, o fator intrínseco iria se juntar aqui com a cobalamina, né? E lá no íleo terminal, essa vitamina, juntamente com o fator intrínseco, ia ser absorvida. Mas nessa condição que vai ter uma atrofia das células parietais, não vai haver fator intrínseco para se juntar aqui com a cobalamina no duodeno, né? Então, isso vai acabar cursando numa má absorção, numa falta de absorção da vitamina B12, que, como eu já falei, vai cursar com a anemia, né? Pois, com a falta de vitamina B12, não vai haver a maturação das hemácias, né? dos eritrócitos, não vai haver essa maturação, pois essa maturação vai estar prejudicada, pois a vitamina B12 que vai estar deficiente, ela é essencial para esse processo. E aí o paciente que tem uma anemia perniciosa vai apresentar esses sintomas mais gerais de qualquer condição anêmica, né? Uma fadiga, tontura, palpitação, cefaleia, dispneia. Mas os pacientes que vão apresentar, que terão uma deficiência de cobalamina, eles vão apresentar esses sintomas neurológicos, né? Eles vão apresentar essa parestesia em bota e luva, ataxia, espasticidade, distúrbios da marcha e também um reflexo de Babinski positivo, aquele reflexo patológico em adultos, né? E aquele reflexo patológico plantar. Nos exames, no hemograma, nesse tipo de anemia, você vai ter uma hemoglobina baixa, né, ali abaixo de 10 aproximadamente. O volume corpuscular médio dos eritrócitos vai estar abaixo ali de 110 de fotolitros, né, que é aquela unidade que mede ali o volume dos eritrócitos. E vai haver uma baixa contagem absoluta de reticulócitos, né, aquelas células maduras, né? Então vai haver, já que a maturação dessas células vai estar prejudicada, você vai ter uma baixa contagem, vai ter uma baixa quantidade de reticulócitos. No esfregaço do sangue periférico vai haver também uma hipersegmentação de neutrófilos, que também vai ajudar na suspeita desse tipo de anemia, no diagnóstico desse tipo de anemia, né? E agora, por último, falando um pouco do tratamento desse tipo de anemia, da anemia perniciosa, você tem que fazer uma injeção intramuscular regular de cobalamina. Durante aí, as 4 primeiras semanas, você vai injetar em torno de 1000 microgramas
e depois você vai manter isso pelo resto da vida em doses mensais, para você manter lá aquela cobalamina em concentrações ideais, né? Em concentrações fisiológicas. Então é isso, aqui são as referências e muito obrigado.